Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na Cidade pela TV Metabase, que é o canal do trabalhador. E aí, já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Faça isso, vá lá no sininho, né, se habilite para que você seja notificado assim que a gente entrar com conteúdo novo. É isso mesmo, conteúdo que tem relevância você sempre vê aqui no Metabase na Cidade. O que o Sindicato Metabase faz além dessa representação sindical? É o que você vem acompanhando. Isso através de nossos convidados também, que a gente sempre recebe toda sexta-feira. E hoje não é diferente. Então, eu já apresento e anuncio para você agora quem é que participa com a gente hoje desse Metabase na Cidade, que olha, com certeza está muito especial. Sabe por quê? Olha quem está com a gente. Está aqui então os nossos convidados, aqui com a gente o Danilo e também o Mário, diretores do Sindicato Metabase. Danilo Metabase, Mário Neto conosco, recebendo hoje o convidado mais que ilustre. Não, Danilo? Seja muito bem-vindo aqui à nossa edição do Metabase da Cidade, o capitão Wilton, que é voluntário no NATA, a partir de junho agora será o presidente do Rotary Club 1º de novembro e é o subcomandante do Colégio Militar aqui de Catalão. Seja bem-vindo ao Metabase na Cidade. Capitão Wilton, alegria recebê-lo, tudo bem? Boa tarde, Návio, Danilo, Mário, um abraço para o Diego. Estar aqui hoje para esse bate-papo, para falar sobre a nossa história, nosso trabalho e também a ação do Metabase que a gente acompanha dia a dia é uma oportunidade única. Ótimo, a gente fica feliz em receber uma pessoa que presta tanto serviço para a comunidade, né? Seja não só como policial militar, né, Danilo, mas também pelas atividades, principalmente voluntárias, que o capitão Wilton exerce na cidade, né? Com certeza, a gente mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. O Wilton eu sou suspeito de falar, um cara do bem, um cara que tem um serviço enorme prestado dentro da cidade de Catalão. Então, não só como policial, como pessoa, se dedica a sua vida em fazer o bem das pessoas, das crianças. Então, eu já acompanho ele há muito tempo, tenho a oportunidade de ser amigo dele, da esposa, da família dele. Então, assim, é um cara realmente que tem uma relevância muito grande dentro da cidade, pelo serviço prestado, um serviço que ele presta por amor, por paixão, por como se diz, por desejo próprio, sem nenhuma remuneração, por prazer, enfim, por ver as pessoas bem. Então a gente fica feliz que é um grande convidado que a gente tem aqui hoje. Pois é, eu ia chamar a atenção, vou jogar essa batata aqui para o Mário responder, viu, Mário? Para quem está nos acompanhando agora, por que essa pessoa que está começando a assistir esse Metabase na Cidade deve continuar com a gente, tendo como convidado o capitão Wilton? A gente tem falado sobre isso aqui, né, Nave? Gente que cuida de gente, né? Entidades que cuidam de outras pessoas, né? E a história do capitão Wilton está embasada nisso, né? Está baseada nisso. Desde lá do Proerd, agora entrando aí, né, para a presidência do Rotary. Essa relevância, né, que essas entidades têm na nossa cidade, às vezes estavam anônimas, né, há tanto tempo, e o podcast está aí para ensinar, né, que vale a pena cuidar das pessoas. Com certeza. Está aí, então, mais que apresentado o capitão Wilton, e a gente vai falar sobre essas ações, essas atividades que você foi incorporando na sua vida ao longo do tempo. Mas, para começar, eu queria que vocês falassem, você, Mário, e você, Danilo, sobre essa relação de vocês do sindicato aqui, porque a proposta do Metabase na Cidade é mostrar para você que está nos acompanhando a relevância, a importância do sindicato, além dessa representatividade sindical, além dessa relação natural que o sindicato tem com o trabalhador, com o associado. Como é que surgiu esse relacionamento e essa proximidade com o capitão Wilton? A gente pode dizer também com a Polícia Militar, Danilo? Com certeza. Hoje, graças a Deus, o Sindicato Metabase em Catalão, a gente tem nossa representação junto ao trabalhador, que é normal, é natural do dia a dia, mas a gente também tem a preocupação com a sociedade, porque nós vivemos aqui dentro da cidade, então nós temos filhos aqui dentro, então a gente tem preocupação com o futuro aqui. Então, através do capitão Wilton, foi-se tendo essa aproximação através da polícia, há uns 10 mais ou menos atrás, a gente se aproximou, aonde o sindicato pôde contribuir e pode ainda com algumas coisas que vai atender a sociedade. Então, com algumas demandas que está no nosso alcance. Então, sempre que o Wilton vem aqui, a gente sabe que já é uma demanda de necessidade, porque ele é um cara que anda toda a cidade, conhece todo mundo. Então, é uma demanda que a sociedade, que vai impactar na cidade. Então, sempre que a gente recebe ele aqui, as portas estão abertas, porque a gente sabe que o trabalho dele é um trabalho sério e um trabalho voltado
para a comunidade. Então, atender os anseios, melhorar que seja a segurança pública. Então, enfim, então sempre pode contar com o Metabase, em nome do nosso presidente Diego, ele sempre fala isso. A gente, de alguma forma ou outra, a gente deve contribuir para a cidade. Pois é, quando eu falei dessa proximidade, isso se deu em um projeto que o capitão Wilton trouxe aqui para o Metabase, e acho que isso é inédito, hein? Pouca gente sabe disso, e a gente vai estar falando agora. Eu queria que o Wilton contasse um pouquinho dessa história. Que projeto foi esse que você trouxe aqui para essa entidade e que foi abraçada e o projeto acabou sendo bem sucedido, capitão? O Návio, na época eu coordenava o PROERD, né, o Programa de Erradicação às Drogas, na qual a Polícia Militar desenvolve, e na nossa região era o 18º Batalhão. E acaba que a gente trabalhava mais direto com o comando em relação ao relacionamento com a comunidade, né? Então veio a inovação em relação a melhorar o atendimento às ocorrências, o registro das ocorrências, onde foi implantado o RAI, né? O Boletim Integrado de Ocorrência de todas as formas, e precisava de tecnologia. Aí nós, o interior, né, já queria acompanhar realmente essa inovação, e na época nós vamos firmar com o Sindicato Metabase a parceria para auxiliar na aquisição desses aparelhos e melhorar o trabalho do policial militar, consequentemente, né, das forças de segurança pública. E na época, quem veio comigo aqui foi hoje o capitão Roldão. Nós apresentamos o projeto para os diretores da Metabase, que compraram a ideia exatamente por acreditar e ter a certeza que era uma ferramenta que ia impactar direto na comunidade. Então, quando nós batemos aqui a porta e conversamos com eles, explicamos, eles de pronto falaram: não, nós vamos apoiar, sim. Por quê? Porque aí eu vi ali que o Sindicato Metabase, naquele dia, representado por essas duas pessoas entusiastas, que eles não viram só buscar um recurso e uma briga trabalhista, mas em si o impacto com a sociedade, porque Catalão é grande, a região nossa é grande, e tem sim, né, pessoas ligadas à Metabase, né, na nossa cidade, que com aquela ação pequena, mas impactou de uma forma bacana no trabalho do policial, a relação dos órgãos de segurança pública e automaticamente a agilidade no atendimento àquela pessoa que era vítima ou era autor. Então são situações que auxiliou até no desvendar crimes de uma forma rápida, eficaz e inteligente. Interessante isso. Essa é uma ideia, né, que há de 10, 12 anos para cá, o sindicato à frente, sendo conduzido pelo presidente Diego, ele tem muito essa sensibilidade e a gente observa, não é, o capitão Wilton, que isso é abraçado, isso é comungado por todos os outros membros da diretoria, né? Exatamente. Na época, o Návio, eu vim com o capitão, eu era sargento na época, e conversando com o Danilo e com o Diego, e o que ganchou a nossa conversa foi realmente o que a Constituição Federal fala, que segurança pública ele é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Aí o que o Metabase viu representando esses trabalhadores, né, viu que é também responsabilidade desse sindicato, né, interessante, de fazer esse trabalho, de estar presente nessa ação. E a Polícia Militar hoje, os órgãos de segurança pública, que precisa de parcerias exatamente para buscar esse esclarecimento com toda a comunidade, não só o Sindicato Metabase, os seus colaboradores, mas toda a comunidade, que segurança pública se faz com parcerias. É isso mesmo. O capitão Wilton, eu queria agora a fala do Mário, mas do Danilo, é sobre algo que eu penso que é muito importante. A gente está falando sobre esse assunto aqui, talvez muitos trabalhadores que estão nos vendo não sabiam disso. Mas se o sindicato fez, na verdade quem fez foi o trabalhador também. E por consequência, como o capitão acabou de falar, isso deu agilidade no processo. Traduzindo a coisa, era o quê? Desenvolveu-se um projeto para atualizar, para dar tecnologia nos atendimentos em Goiânia, foi um projeto piloto, e aí Goiânia fez o seguinte: olha, no interior
nós não vamos fazer agora. Mas quem quiser fazer por parceria pode fazer. E aí o que aconteceu e o impacto que foi, Danilo e Mário? Hoje, Návio, a gente tem as nossas responsabilidades e temos entendimento, e quanto mais avançada a polícia tiver, mais preparada ela tem, menos crime, menos coisas acontecem na cidade. Então, muita gente mesmo fala, Catalão acontece, é normal, é natural, qualquer de outra cidade, ainda mais Catalão da forma que está crescendo, algumas coisas inesperadas, mas o índice, se você for analisar, é pouco em vista de várias cidades. Você pega em torno de Brasília, todo dia morre um, enfim. Mas por quê? Porque a polícia hoje vem nos preparando. O Wilton sabe muito mais que eu falar disso. Então ela vem se preparando. O que é o policial através da tecnologia? Hoje você descobre rápido se pelo CPF da pessoa, se ela tem alguma passagem, também pela placa do veículo, se tem alguma. Então, assim, e a polícia de Catalão nesse ponto, através do Wilton, do capitão, do Roldão, que eram muito amigos nossos também aí, os demais aí também, vem buscando essa parceria para acelerar o processo de Catalão, porque é normal, é natural. Toda implantação via polícia, bombeiro, ela chega sempre na capitais primeiro. Por quê? Porque é uma cidade maior, capital, enfim, depois vai passando pelas cidades menores, de acordo com o orçamento do Estado, da polícia, enfim. E aqui em Catalão a gente vê que essas pessoas que estão à frente da polícia, do bombeiro, então, enfim, eles têm essa preocupação de acelerar que o processo chegue rápido em Catalão. O que é isso? Através de parceria. Então, eles buscam o Metabase, outras entidades, outras pessoas que cuidam e gostam da cidade para isso estar acontecendo. Então, quanto mais equipada a polícia tiver, mais preparada, melhor conforto para nós cidadãos, podemos dormir, deixar nossos meninos em paz, entendeu? Ir numa pracinha, brincar. Então a gente fica feliz pelo belo trabalho que é feito por eles. É verdade. E a gente observou que foi um projeto sério, Mário, bem apresentado e por pessoas de credibilidade, que é o caso do hoje capitão Wilton e na época o comandante Roldão. E o Sindicato Metabase está sempre aberto a esse tipo de projeto, né? Exatamente, Nave. O presidente nosso sempre tem falado, né, e esse tem sido a bandeira dessa diretoria, que o Sindicato Metabase é um sindicato de resultados. E então, assim, não dá para ficar só preso à relação capital-trabalho, que é a nossa maior obrigação, nossa maior bandeira, e a gente desempenha, graças a Deus, tem dado tudo certo. O sindicato tem participado das audiências públicas, tem participado dos debates que envolvem a sociedade. E quando, na época, então, o sargento, hoje capitão Wilton, trouxe para o presidente, ele viu o tamanho do resultado que isso podia, né, entregar ali para a sociedade, e os nossos associados e as famílias dos nossos associados estavam inseridos na sociedade. Então, o presidente de pronto, junto com a diretoria, abraçou, e esse sistema funciona até hoje. E na época foi viabilizado que Catalão fosse uma das primeiras cidades do interior que pudesse testar também o que estava sendo testado na capital. Foi, na verdade, a primeira, né, capitão? Isso. Foi, né? Foi uma das primeiras e foi uma ação muito bacana, né? Que hoje a segurança pública como um todo, ela tem sido aí administrada de uma forma muito responsável e principalmente buscando a inteligência, né? E desvendando crimes, e tem trabalhado aí acima de tudo. Hoje a instituição de segurança pública, ela trabalha com a maior ferramenta, que é a comunidade. É a parceria, é trazer a comunidade, buscar primeiro o esclarecimento, né, de suas responsabilidades e inseri-las no processo de, primeiro, prevenir, né, e auxiliar também com informações precisas para elucidar inúmeros crimes, que o resultado aqui em Catalão está com um índice muito bacana, porque pela seriedade que os comandantes têm em relação ao nosso trabalho. É verdade, essa palavrinha aí, ela realmente conta muito, né? A questão da parceria. Exatamente. Ela é fundamental e ajuda, né, em todos os processos que a gente possa imaginar. Agora, antes a gente falava, minha filha, ela tem hoje 13 anos. Ela fez ProErd na época do capitão Wilton. Você falou há pouco na abertura a quantidade de crianças que deve ter, né, feito o ProErd. O capitão Wilton, ele foi coordenador, foi mentor, e o impacto daquele projeto que ainda está em atividade na vida dessas crianças, e o que isso significa para a sociedade como um todo, o Wilton? Olha, é muito significante, porque o braço forte da Polícia Militar hoje é atuar, né,
em orientar a criança, é plantar hoje para colher amanhã. Então, graças a Deus, eu posso dizer que tem inúmeros frutos aí, em que nós auxiliamos no processo. Hoje eu tenho aqui em Catalão mesmo alguns médicos que passaram por minha sala de aula, no Mãe de Deus, nas escolas privadas, né, que foram orientados por nós, tanto eu quanto a nossa equipe. Hoje o PROERD continua, porque a Polícia Militar, como todo, o PROERD hoje ele pertence ao Centro de Polícia Comunitária, que é a Polícia Militar trabalhando mais próximo com a comunidade. Então eu me sinto honrado em dizer aqui que eu trabalhei, né? Trabalhei no programa, trabalhei na orientação de muitas crianças e hoje são adultos conscientes. E há esse reconhecimento, né? Porque uma criança que hoje é um profissional liberal, é um médico, enfim, ele não esquece aquele momento ali, aquele aprendizado ficou mesmo, né? Não esquece. Hoje eu estou no Colégio Militar, no entanto, lá nós temos professores que recém-contratados que foram meus alunos no PROERD. Através do programa do PROERD, eu digo da Polícia Militar, que eu sinto muito orgulho em dizer que sou policial militar. Eu conheci o Rotary, eu conheci o Nata, onde às quartas-feiras eu estava lá oferecendo um pouco do nosso trabalho, da nossa a forma que a gente acredita no ser humano, que o Mário disse que repete aquela frase, gente cuidando de gente. Essa é a proposta do Sindicato Metabase. E a gente vê isso no dia a dia aqui, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, né? Eu acompanho os podcasts de vocês, eu acompanho o Danilo, até surpreendo aqui falar, Danilo, você está muito bem, falando muito bem, argumentos, entendeu? Então é um camarada que eu vi crescer também. O Danilo, a referência de Danilo para mim é o pai dele, que é o Vanderlei, né? É uma referência. Então, aí, voltando aqui à reflexão que eu estou te dizendo, eu tenho orgulho. Eu fui para a reserva remunerada na polícia e eu retornei, né? Porque eu acreditar aí que eu ainda tenho um pouco mais de energia para contribuir para a comunidade. Agora, dentro do que você está falando, a gente já quase caminhando aqui, e aqui passa muito rápido o tempo. Quando a gente vê, já está terminando. Você falou a respeito do Nata, falou do Rotary, né, falou dessa atividade sua que você desenvolve de forma solidária e tudo. E o sindicato aqui ele tem uns eixos, né Mário? É isso aí. Que é esse eixo da representação sindical. Vocês vão me ajudando aqui. Depois a parte do lazer e a parte social. Né? Então, esse trabalho que você faz, o impacto social é muito grande. Agora, e do sindicato aqui, para a gente cruzar aí essas informações, para que quem está nos assistindo possa entender e compreender a dimensão e o que isso representa para a sociedade. Danilo e Mário. A gente está sempre, né, de mãos dadas com essa instituição, né? A gente já falou em alguns podcasts aqui, o sindicato, desde lá do tempo do presidente Arnaldo, nós temos a reunião do AA que é feita aqui, né? Nós temos aí o nosso eixo esportivo, vamos ter a corrida agora, temos os campeonatos, né? Sempre pensando, né, em apoiar esses projetos como o Capitão Will trouxe, sempre pensando no bem-estar de toda a sociedade, né? Sempre pensando que o sindicato pode realmente contribuir, né, com essa sociedade, com essa roda da sociedade, fazer com que ela gire, fazer com que a população possa receber, né, aquilo que realmente ela merece. O impacto disso, se você for observar, ele acaba sendo muito grande, porque não fica só naquela pessoa ali, mas é como um todo, na família também, não é, Danilo? E hoje, através do sindicato, ainda nós temos mais um braço, que é o clube, pra você ter noção, né? Exemplo, o pessoal do PROERD, sempre o Hilton, quando estava no coordenação, levava o pessoal do PROERD no clube para utilizar, entendeu? Porque é um momento de lazer. Hoje, o corpo de bombeiro, tem um bombeiro mirim, eles vão para o clube, o próprio bombeiro usa a piscina para treinamento. Então, assim, é mais um braço que é ligado ao sindicato, o clube. Então, assim, várias situações que a gente pode estar, de alguma forma, ajudando a comunidade, entendeu? Pois é. E a gente falava de parceria... Pode falar. Ô, Nave, pegando o gancho aqui, você nos acompanhou na última ação do Rotary. É verdade. Né? Que foi um evento fantástico envolvendo a comunidade. E o que foi lá? Lá foram companheiros de mãos dadas, doando um pouco do seu tempo em detrimento da alegria de crianças e uma prestação de serviço à comunidade. Né? Então, eu já digo aqui que a mesma essência que eu vejo
no Metabase, que o Rotary tem essa visão ali, são líderes comunitários, cada um na sua classificação, tem o pedreiro, tem o médico, tem o policial, tem o serralheiro, então, ou seja, é uma entidade onde as pessoas têm vontade de ajudar. É o que a gente olha na Metabase, aí quando eu venho aqui representando o Rotary, pode aguardar, Danilo, que essa gestão eu vou bater aqui muitas portas, não te pedindo dinheiro, Não, vai ser mas eu quero muito. te pedir força, essa energia do cidadão, né, para tentar diminuir um pouco os impactos que a sociedade tem. Quando ele disse com a associação lá dos empregados da Cefet, lá no clube, nós já fomos lá, né? Quando eu tenho uma cadeira de roda no clube para poder emprestar, se o Metabase tiver algum representante precisando, ele nos procura. Se as minhas cadeiras de roda lá, que eu tenho que servir a comunidade, se eu tenho uma ação para aumentar essas cadeiras, nada impede de eu chegar no Danilo. Se a pessoa física do Metabase naquele momento não pode, e a pessoa jurídica e a pessoa física do Danilo. Ou seja, é gente se unindo para cuidar de gente. Então, nessas ações, o Rotary, ele está aqui realmente para abrir as portas do clube, na qual eu irei assumir a presidência. Hoje é o companheiro Lázaro, que ali sim, são companheiros que é igual vocês aqui na reunião, vocês não tratam só de aumento salarial. Vocês tratam, que eu converso muito com o Danilo, vocês tratam o quê? É algo para auxiliar e resolver um impacto que o nosso colaborador da Metabase está precisando. Então, ou seja, eu quero aqui deixar a porta do Rotary Clube aberta para vocês, né, qual eu irei assumir a presidência, com alguns projetos, né, e vou realmente precisar contar com o apoio de parcerias em relação a essa energia forte que o Metabase tem. Muito importante isso que o capitão Wilton fala, porque às vezes muita gente fica muito restrito a essa questão financeira, essa coisa toda, mas uma atenção dada já às vezes é muito mais importante que a própria questão financeira, né? Esse suporte e essa parceria para atender o todo, né, Mário? O tempo, né, o tempo, a disponibilidade, às vezes o afeto, o olhar para o outro, né? Isso tem feito muita falta na sociedade, né? E um clube como o Rotary, como é aqui o trabalho do sindicato e como é as pessoas, né? Esse podcast busca isso. Acho que estimular as pessoas, que dá para ser relevante na sociedade. Mesmo que você não seja um ator político na cena, mas dá para você mudar ali, né, a sua comunidade, dá para você fazer algo, né? Assim, dá para contribuir. É verdade. E caminhando para encerrar, a gente observa o que foi colocado aqui, e isso serve de estímulo, seguramente para você que está assistindo aqui esse podcast Metabase na Cidade. A gente está falando aqui de quê? De voluntariado, né? A gente está falando aqui de doação de tempo. Isso tudo conta muito hoje na sociedade que nós estamos vivendo. Fala-se muito numa sociedade hoje que está doente, essa coisa toda. Mas a gente, escutando e vendo o capitão Wilton, que já está na reserva, mas voltou porque entendeu que poderia ajudar mais. É voluntário no Nata, né? E várias outras atividades, isso acaba o quê? Motivando e incentivando as outras pessoas. Isso é contagiante, né, Danilo? Com certeza, porque hoje, o Navo, se a gente for levar em consideração, até quem tem muito dinheiro, às vezes não vive bem do jeito que imagina ou como se diz, ou que planeja. Então, quando você doa um tempo, às vezes, para a pessoa... às vezes tem pessoas que precisam, principalmente crianças, porque a gente fala muito em depressão hoje, o menino está mais calado, deprimido, está mais fechado, mas às vezes por quê? Porque aquela criança necessita de alguém doar seu tempo para escutar um projeto daquela menina, o que ela quer ser na vida, ou trocar uma ideia. Então esse trabalho o Wilton faz muito bem feito em vários segmentos que ele está na frente, e nós do Sindicato Metabase, a gente... temos isso como visão. O nosso presidente, o Diego, hoje ele não está presente, ele está em outra reunião, ele sempre fala. Então, assim, as pessoas são carentes de você escutar. Às vezes, aquela ideia dela pode mudar muitas coisas. Mas, às vezes, por falta de alguém dar atenção e confiar naquela pessoa, deixa de desacreditar, e aquela pessoa, que acontece, ela entra numa depressão. Então, a gente tem esse trabalho na sociedade, e como sindicalista também, de estar trazendo o que for de interesse para a sociedade, igual essas parcerias que o Wilton faz. Quando o Wilton chega aqui, a gente já sabe, o trem já chega mastigado, porque todos os projetos que ele põe à mão são projetos que voltam para a comunidade de alguma maneira impactante e grande.
Então, por isso que o sindicato sempre vai abraçar as causas que ele está aqui, de alguma forma. Se o sindicato não puder, igual ele falou, nós, próprio, ou levar até ele, encaminhar ele empresa em algum lugar que vai poder ajudar. Então, a gente fica feliz pelo esse trabalho que ele é feito por ele. É um trabalho mesmo voluntário, mas que impacta muito a sociedade. Quando a gente vê muita gente brigando aí nas redes sociais, não foi eu que fiz isso, foi eu, principalmente no meio político, não, ele faz sem divulgar, pouca gente, acho que, não pouca, mas algumas nem sabem da metade do trabalho que ele faz, eu sei, eu conheço ele há muito tempo, e é um cara muito importante para a sociedade, e com certeza o sindicato, com esses projetos importantes, com pessoas sérias igual ele, não tem como não acompanhar. Ok, caminhando para encerrar então, a gente agradece a participação, o convite, e principalmente por ter aceito, por ter dividido aqui essa sua experiência. Para encerrar, ainda 2 momentos ainda. Pela a sua experiência como uma pessoa que lida, né, na sociedade, em diversos canais e diversos setores da sociedade. Como é que você vê, então, essa relevância, essa importância do sindicato, principalmente nesse trabalho social que o sindicato faz, Wilton? O que você pode estar falando para a gente da forma, qual é o seu olhar em relação ao que o Sindicato Metabase faz de relevância e de impacto para a sociedade? O Návio, eu posso dizer assim que ao longo dos anos a gente percebe um crescimento muito grande nessa parte social, né? Igual eu disse, o sindicato, eu vejo assim, essas pessoas que representam o sindicato, eles não criaram um muro, e sim pontes. Ponte no sentido de saber que lá do outro lado, na parte social, tem alguém que está precisando algo a mais do que um aumento salarial. Mas assim, o que? Um estender a mão, auxiliar em principalmente a questão da saúde. Né? Então, ou seja, eu vejo que nessa parte social houve um crescimento muito grande e repercute, e diga assim, às vezes é pessoa a pessoa, como o Mário disse, é gente cuidando de gente, linka a pessoa do Wilton, a pessoa do Nave, a pessoa do Mário, a do Diego, a pessoa do Danilo, né? Então automaticamente eu lembro de Rotary, são pessoas unidas em prol do próximo. Aí a gente vê, o Návio, também o quanto é importante essa ferramenta que vocês criaram. Hoje na sociedade, existem pessoas que têm, como o Danilo disse, que têm recurso para poder auxiliar, mas vem o danado do tempo, a correria, e está faltando iniciativa. E quando vê alguém falar sobre alguns projetos que já têm andamento, sente tocado. E levanta, sai da sua zona de conforto e vê que realmente você pode auxiliar alguém. Então, acho que isso não tem preço. E eu vejo isso nessas pessoas ligadas a essa irmandade desse sindicato. Né? Então, ou seja, continuo nesse trabalho, conte comigo, né, como pessoa. Então, eu venho aqui representando o Rotary, que lá eu represento o Rotary. Mas como eu vou vir falar de Rotary e não falar da instituição que me apresenta para a comunidade, que é a Polícia Militar, que eu tenho orgulho? Por que não falar do Colégio Militar que eu estou ali hoje, que é uma pós-graduação do ProERT, que a gente trabalhava com crianças, eu estou trabalhando com adolescentes e adultos. Então, ou seja, a gente tem que falar dessa essência e eu vou realmente continuar. E quando eu tiver forças e tiver amigos, eu vou continuar fazendo esse trabalho. E me encontro aí sempre à disposição do Metabase, que eu lembro de uma vez uma ação que eu precisei de um salão para fazer um curso, para fazer uma palestra. E aqui eu encontrei o salão de portas abertas e ainda um suporte. E aqui veio adultos para a gente falar sobre prevenção às drogas. E ali tinha um pai que estava desesperado. E hoje, graças a Deus, onde me encontra, bate nas minhas costas e fala assim, graças a você, o meu filho se curou. Foi onde? Nesse salão aqui, onde eu estou aqui hoje. Fico até emocionado em falar. Que dizer depois de uma fala como essa, Mário, porque são elos que vão se ligando e gente ajudando gente e que dá resultado. Prova disso foi o que o capitão Wilton acabou de falar, hein? Só agradecer, né, pelo depoimento do capitão aqui. Fala assim, não dá para ficar só na representação sindical. A gente tem hoje 4.000 pessoas dentro dos nossos acordos coletivos. Mas e as famílias dessas pessoas? E toda a sociedade? E o tamanho que a entidade ficou? Então, assim, só deixar aqui o nosso muito obrigado em nome do presidente, em nome de toda a categoria, capitão, pelas suas palavras aí, e agradecer mesmo. A gente agradece, então eu vou deixar para ele encerrar hoje, viu? Obrigado pela participação. Recado final seu, Danilo, para a gente encerrar mais esse podcast. Obrigado, Wilton, pela presença.
Então, sempre estamos à disposição, um amigo, um irmão. E obrigado a todos que estão nos assistindo. E com certeza, semana que vem estaremos de volta. Valeu. Capitão Wilton, muito obrigado pela sua presença. Leve o nosso abraço também ao Major Renner, lá do Colégio Militar, que é uma figura também que futuramente deve vir participar com a gente aqui. Leve o nosso abraço. E coloquei na pauta, tá aqui, ó, educação. Hoje, eu acho que vai ter que fazer uma outra agenda para ele voltar para a gente falar de outros assuntos. Exatamente. A gente agradece a presença e muito obrigado por dividir com a gente toda essa experiência. Foi engrandecedor, Capitão Wilton. Obrigado. Não, eu agradeço e digo assim, eu encerro minha fala e dizer que eu sou o seu fã, tá? E dizer que o nosso mundo, hoje, ele precisa cada dia mais de pessoas solidárias, de pessoas em pensar no próximo. Então, a pessoa que está nos ouvindo aqui neste podcast, quando num domingo eu vou assistir um jogo do meu sobrinho lá no clube, ali você faz o social, ali você conversa, você dialoga com as pessoas. Então, a gente precisa isso mesmo, é tirar, você me enxergar sem essa farda, enxergar o Wilton, é o ser humano. Então, hoje, nós, o Návio, o Mário, o Danilo, pode se apresentar à sociedade. Cada dia eu faço assim, cada dia que eu levanto e falo, oh, meu Deus, me faz uma pessoa melhor. Então, seja uma pessoa melhor que a sociedade precisa. E está precisando de pessoas sérias, pessoas cada vez mais corajosas em fazer a diferença na minha vida e na vida dos outros. Um grande abraço. Com certeza você, capitão, faz isso, viu? E eu que sou seu fã, um cara que tem uma trajetória como essa de voluntariado, e uma carreira brilhante na polícia como ele tem, você é exemplo. Para mim, foi para minha filha que fez o curso com você, eu tenho certeza, 10, 12 anos à frente do Proerd, a quantidade, foram milhares de crianças que você impactou positivamente. Isso para falar do Proerd, né? Se for falar das demais coisas, vai ficar aqui o dia inteiro. Pois ó, como é que vai? Vai ter que fazer, vamos fazer outro programa. Fazer outra agenda aí. Mais uma vez, então, a gente agradece essa disponibilidade e com certeza, né, o quanto foi edificante, né, o quanto foi importante esse podcast de hoje para mostrar, vocês viram aqui, a naturalidade com que a gente trata os temas. E aqui você viu a relevância e a importância do Sindicato Metabase, não só para o seu associado, não só para o trabalhador, mas para a sociedade como um todo. Então, eu agradeço muito você que nos acompanhou. Na semana que vem a gente volta com mais um convidado e mais temas importantes para você que sempre nos vê aqui pela TV Metabase, que é o canal do trabalhador. Por hoje é só. Até semana que vem, até mais um Metabase na Cidade.